Olá, pessoal. Eu sou a Laura Nízia Rodrigues Melo. Sou aluna do curso de Tecnologias para Análise e Desenvolvimento de Sistema, disciplina da PUC Minas, orientada pelo professor Ramon Lacerda. E hoje eu estou aqui para apresentar o sistema de veículos Locadora Laura. E bom, esse sistema, fazendo um resumo assim desse projeto, a Locadora Laura ela é uma API RESTful desenvolvida ali no back-end, né, com a utilização das tecnologias C#, .NET, o Entity Framework e o SQL Server. E o foco desse projeto é a implementação dessa API para registrar a gestão de aluguéis, né? Por exemplo, vamos supor que você está precisando alugar um carro numa locadora, e aí a gente vai explicar um pouquinho mais sobre como essa locadora foi desenvolvida. E além disso, esse projeto ele conta com uma alta qualidade, com a questão da rastreabilidade e documentação garantidas pelo uso do Swagger, né, com vários testes interativos durante o projeto. E os requisitos funcionais desse sistema, basicamente, é uma gestão completa com o CRUD de 5 entidades. Ela conta com a entidade cliente, com o cadastro, manutenção e a validação dos dados, né, como, por exemplo, o CPF único para cada cliente registrado no sistema. Conta também com a entidade veículo, que gerencia a questão da frota, incluindo o modelo, o ano, a quilometragem que o cliente gostaria de alugar. Conta também com a entidade fabricante, que possui o cadastro e a consulta de marcas para cada categorização, né, por exemplo, Toyota, Fiat, Renault. Tem também a entidade funcionários, que temos o gerenciamento completo do cadastro dos responsáveis, né, para saber quais funcionários trabalham ali naquela locadora Laura. E também temos a entidade de aluguéis, para gerenciar exatamente o registro, né, da locação, da devolução e o cálculo do valor total para determinado carro e quantidade de diárias, né, que o cliente gostaria. Então, basicamente, o sistema ele foi desenvolvido para garantir a persistência e a recuperação total dos dados dessas entidades, focando em operações básicas do CRUD, né, como, por exemplo, create, read, update, delete, via as APIs RESTful. E a arquitetura desse sistema, ele é separado em responsabilidades. Ele segue o padrão MVC e a arquitetura em camadas, que é a Layered Architecture, sobre o ASP.NET, garantindo a mantenibilidade e a escalabilidade. As principais pastas que são divididas no nosso sistema é a primeira pasta, por exemplo, a controller, que ela representa, né, o roteamento das requisições HTTP e a validação inicial do input, ou seja, se chamou a rota, qual entidade vai ser chamada e tudo mais. A gente tem também a pasta de services, que contém toda a estrutura lógica, né, as regras de negócio do nosso sistema. Por isso que a gente colocou que ela é o coração do sistema, ou seja, ela possui os cálculos complexos das diárias, o cálculo ali de quanto que vai ser, dependendo do carro, do modelo, do ano e quantos dias o cliente gostaria de alugar, né? Ela vai fazer também as verificações essenciais da disponibilidade, quando que o carro que determinado cliente gostaria de alugar estaria disponível. Além disso, também ela faz todas as validações e regras, né? Por exemplo, se um CPF é válido, se aquele cliente está com CPF duplicado no cadastro ou não, antes de cadastrar, né? Todas as validações mesmo durante a criação de cada objeto de determinada entidade. Além disso, a gente tem também a camada de dados, né? Que é a data, que é basicamente a comunicação direta ali com o SQL Express via o Entity Framework Core, que é o padrão repository, exatamente para salvar e persistir os dados no banco de dados de toda a nossa aplicação. Então, a gente conta com o modelo de dados relacional, que o banco de dados, né, ele foi modelado com o Entity Framework, como eu comentei, com o Code First, e ele define as 5 entidades primárias, garantindo a integridade referencial através das chaves estrangeiras. A gente tem, que nem eu comentei anteriormente, as 5 entidades principais, que é o cliente, veículo, o funcionário e o aluguel, e a estrutura relacional ela é fundamental para consultas eficientes e extração de relatórios avançados. Então, aqui, por exemplo, a gente tem como na imagem, né, o banco de dados locadora Laura DB, que possui exatamente as tabelas referentes a cada entidade, por exemplo, DBO veículos, funcionários, fabricantes, aluguéis e clientes. E a gente tem também aqui, por exemplo, a seleção de uma query, né, com os 100 principais aluguéis dessa tabela, que no caso só retornou 2 porque era o atualmente registrado em banco de dados, então por isso ela retornou 2 registros para essa tabela de aluguel. E bom, quais as principais regras de negócios essenciais do nosso sistema, né? A gente vê que tem diversas validações que foram implementadas para garantir a consistência e a confiabilidade das operações. No aluguel, a gente tem as principais regras, que são, por exemplo, as datas válidas, ou seja, a data final, né, obrigatoriamente tem que ser maior que a data de início para conseguir alugar, né? Não tem como você registrar uma data anterior à data final. Além disso, a gente tem também a verificação da disponibilidade do veículo para, por exemplo, se um cliente quer alugar um veículo X, por exemplo, um Fiat Uno, a gente verifica primeiro se esse veículo está disponível na data que o cliente deseja, antes de fato efetivar o aluguel, para ver se realmente o veículo está disponível ou não. Além disso, tem um cálculo automático do valor total para cada diária, né? E a gente tem também uma validação do bloqueio da exclusão após a devolução. Ou seja, você não consegue excluir, por exemplo, um aluguel se ele não tiver sido devolvido, se o carro não tiver sido devolvido, então não tem como excluir esse aluguel. Além disso, para a entidade de cliente barra funcionário, né, a gente tem algumas validações principais, por exemplo, CPF único para clientes, não tem como a gente registrar, por exemplo, 2 pessoas no mesmo CPF. Nosso sistema garante isso. A gente tem também o bloqueio de exclusão, se houver aluguéis ativos, ou seja, se a gente tem um cliente que fez o aluguel no nosso sistema, não é possível excluir esse cliente da base de dados caso ele tenha algum aluguel ativo ainda, ou seja, ele não entregou, não devolveu o veículo para a nossa locadora, né? E também a gente tem a validação, né, de campos obrigatórios, como nome, cargo, CPF, data de nascimento, e-mail e diversos outros atributos aí para essa entidade. E para a entidade veículo, a gente tem algumas validações também nas regras de negócio, que é a questão do ano de fabricação ser válido para determinados carros, né, novos e seminovos. Tem também a questão do controle de quilometragem, que ela não pode ser reduzida, né, às vezes o cliente pode andar no carro, a gente tem o controle total dessa quilometragem ali, se ele quiser alterar ou burlar isso, né, tipo, é contra as regras, a gente tem esse controle também ao, de fato, alugar o veículo, a gente tem tudo documentado exatamente para verificar, né, se teve alguma incongruência ali. E
tomar medidas cabíveis caso aconteça. Além disso, a gente tem também o bloqueio de exclusão com aluguéis ativos, exatamente. Se tem um veículo que está lá alugado por um cliente, não é possível excluir, ou, por exemplo, tirar da nossa base, né? E bom, a gente também conta com algumas consultas complexas no nosso sistema, né? Mais a nível gerencial, que é para os administradores, né? Com alguns filtros conjoins, no caso. E o sistema ele implementa 5 filtros de consulta avançadas, para extrair os relatórios gerenciais. Um dos principais aí são os aluguéis ativos, para retornar apenas os aluguéis sem devolução, ordenados pela data de término. Então a gente consegue ver, tipo assim, todos os carros que a gente tem ativos, tipo, no momento instantâneo atual que o cliente chega na loja e deseja consultar. Além disso, a gente tem um filtro rápido ali por cliente também. Por exemplo, a gente consegue filtrar um cliente específico na nossa base de dados para conseguir verificar todos os dados dos veículos que ele já alugou, quais são os dados pessoais desse cliente, tem como a gente fazer esse filtro também, e o funcionário também para cada veículo que esse cliente alugou, que está vinculado. Além disso, a gente também tem um filtro por fabricante, que no caso ele exibe todos os aluguéis e os veículos que determinado fabricante possui, como por exemplo a Toyota, se ela tem um Corolla, se ela tem um Etios. Então a gente consegue filtrar ali todos os veículos por fabricante, né? A gente também consegue filtrar todos os aluguéis que estão com atraso, ou seja, aluguéis, carros que ainda deveriam ter sido devolvidos e não foram. Então a gente consegue verificar quantos dias está de atraso para aplicar talvez um juros ali sobre esse atraso desse aluguel, porque ele não foi devolvido na data prevista e acordada via contrato. E a gente tem também um outro filtro que é veículos acima da quilometragem, que ela retorna os veículos com a quilometragem mais alta, né, que possuem o histórico do aluguel. E bom, para o nosso sistema funcionar de fato, a gente documentou ele, tipo assim, para conseguir verificar de fato todas as interações entre as entidades, né, o CRUD, de fato testar o GET, o POST, o PUT, o DELETE de cada um, a gente utilizou para documentar a ferramenta Swagger. Ela é uma ferramenta essencial que ela fornece uma documentação mais automática, né, da API e permite o teste interativo dos endpoints diretamente do navegador. Ou seja, a gente consegue visualizar completamente as controles, as rotas, os parâmetros, se são obrigatórios ou não. Além disso, quando a gente testa essas requisições, a gente consegue verificar toda a resposta, incluindo o código, uma exceção ali, caso der erro e não deveria. A gente consegue validar também o código e o status HTTP, como o status 200, 201, 400, erro 500, para saber se de fato o erro é do servidor, se é do cliente. Além disso, a gente tem essa documentação automática das validações, né, que a gente consegue verificar e facilita extremamente os testes rápidos. Além do Swag, a gente também pode fazer alguns testes com ferramentas externas, como por exemplo o Postman, o Insomnia, que são ferramentas muito úteis também para testar APIs. E essa abordagem ela garante uma consistência muito boa no código e na interface de testes, sendo uma prática profissional de engenharia de software. Então, a maioria das empresas de TI e de sistemas utilizam essa documentação e testes interativos que é o Swagger, que é uma ferramenta fantástica. E como resultados e conformidades do nosso sistema, ele consolidou os conceitos de engenharia de software e a persistência de dados, né? Então, todos os requisitos funcionais e técnicos foram plenamente atendidos para o projeto, como, por exemplo, as 5 entidades implementadas com os relacionamentos devidos e integridade referencial, as 5 consultas, né, principais, que são os filtros completos com o uso eficiente do join e ordenações para, por exemplo, relatórios gerenciais. A gente conta também com a arquitetura, né, um código modular, flexível e testável com injeção de dependências, que as APIs desenvolvidas com as rotas, validações, e também a documentação completa via Swagger, que facilita efetivamente o desenvolvimento e os testes. Então, o nosso sistema demonstrou ser modular, eficiente e extensível, atendendo às necessidades essenciais de uma locadora de veículo com a confiabilidade e a consistência nos dados. E passos futuros de melhorias, né, que a gente propõe aqui para o nosso projeto, é uma base sólida que pode ser expandida, visando um sistema mais robusto ali e completo, como, por exemplo, a autenticação e a autorização JWT. Isso restringe, né, o acesso à API de acordo com os perfis, por exemplo, o funcionário consegue logar exatamente com a regra estipulada de nível de acesso para ele, que é diferente, por exemplo, do administrador, que tem uma visão mais gerencial, que consegue ver as métricas, realizar os filtros, né, para ele conseguir ter um controle maior da sua locadora. Além disso, a gente coloca aqui também um ponto de melhoria futura, a interface web, ou seja, o front-end da nossa aplicação, porque até então ela só tem a questão do back mesmo das APIs, os registros e a integração com o banco de dados. Então seria interessante ter uma interface ali web para ser mais visivelmente, ser mais explicativa e mais fácil, né, para o usuário manusear e fazer o consumo direto da API. Então a gente coloca, por exemplo, algumas sugestões como React, o Angular ou Blazor. E também a criação de relatórios gerenciais, utilizando os filtros de joins criados, né? Então, seria incluir essa funcionalidade de, por exemplo, faturamento mensal, de veículos mais alugados, clientes mais frequentes, que seriam insights muito valiosos aí para os nossos gerentes. E também a questão de testes automatizados, como, por exemplo, o XUnit. Com ele, daria para aplicar mais testes na nossa aplicação, validando as regras de negócio, garantindo mais a estabilidade dos endpoints e validando, por exemplo, alguns erros que talvez não foram mapeados durante o desenvolvimento e a construção do sistema. Então, seria muito plausível utilizar esses testes automatizados. E bom, agradeço aí a atenção e interesse no projeto da locadora Laura. A gente fica à disposição para quaisquer perguntas e discutir os próximos passos. Obrigada. Olá pessoal, vou simular então aqui o nosso sistema, né, utilizando o Swag aqui para testar a nossa aplicação. Então aqui a gente consegue ver que tem entidade de aluguel, cliente, fabricante, funcionário e veículo com todos os CRUDs, GET, POST, GET por ID, PUT, DELETE. Então vou simular aqui, por exemplo, um fabricante. No nosso caso aqui somente o nome é obrigatório. Então eu vou testar aqui colocando, por exemplo, a fabricante BMW. Executou, criou aqui com 201. Vou cadastrar também, por exemplo, a Honda.
Então, a gente vê aqui que também foi criada. Se a gente der um get aqui, ó, tem que retornar todos que a gente cadastrou, por exemplo, BMW, a Honda, já tinha cadastrado a Toyota, a Fiat e o Renault. Então, aqui a gente pode, por exemplo, excluir. Vou excluir, no caso, a BMW com ID 8. Então, vou dar um delete aqui. ID 8. Foi excluído com sucesso. Se eu der um get aqui de novo, olha, a gente não tem mais o ID 8. Essa foi a nossa aplicação. Obrigada. Se a gente vier aqui, por exemplo, no banco de dados também, ó, e vier em fabricante e selecionar os 100 primeiros, a gente consegue ver que vai ser exatamente igual ao que está lá no Swagger. Toyota, Fiat, Renault, Honda. E aqui também, Toyota, Fiat, Renault e Honda. Obrigada.